A Cyberclass vem mudando a vida de milhares de pessoas que possuem um objetivo e buscam conhecimento para alcançá-lo. Nele você encontrará uma infinidade de cursos e workshops práticos, criados apenas por especialistas na área. As oportunidades são infinitas e agora você pode mudar a realidade de sua vida com o conhecimento. Para saber mais, link fixado nos comentários. Nós dois somos grandes e somos grandes diferentes. Exato, isso aí. Agora, aquilo que nos move é muito parecido. Porque, por exemplo, se eu não comer, Ah, não, claro. eu não funciono bem. Todo mundo, né? É o combustível, né? Exatamente. Agora, veja, se eu não comer, eu não funciono bem para trabalhar em performance. E se você não comer, você também não vai funcionar bem para trabalhar em performance. Só que talvez a sua performance seja você manter uma rotina regrada. Uhum. É a regra. É assim. Vamos supor, agora faz de conta que ninguém está assistindo a gente, aí o Paulo médico senta com o Sérgio paciente. Eu jamais ia te dar um remédio assim, ó, toma isso daqui que você vai emagrecer. Jamais. Você sabe o que eu dou? Eu te dou o meu telefone. Minha nutricionista que está atrás de mim, ela pergunta, Sérgio, o que, que você come e o que, que você gosta de comer? Você fala para ela, isso. Se você não tiver nenhum sintoma, se sua saúde estiver perfeita, se você não tiver uma alteração metabólica, uma alteração glicêmica, uma alteração de lípides, né, risco cardiovascular baixo, ou seja, se não tem nenhum motivo para te medicar, porque você não está em risco, você vai sair do meu consultório com uma dieta que você come o que você está acostumado. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai te ensinar janela, fracionamento e horizontalização. Enquanto você não sair disso, a gente não move adiante. Entendi. Tem um monte de profissional que reclama que não tem bom resultado. Por quê? Porque ele acha que, primeiro, criar uma rotina de alimentação para o paciente é colocar restrição imediata. Ah, você vai lamber 2 amendoim às 7 da manhã e chupar um caroço de manga às 2 da tarde. Pô, Sérgio. Não dá, né? Quem vai fazer isso em sã consciência? Você é um cara, vamos estimar, quanto você está pesando hoje? Desculpa te perguntar, não sei se isso te incomoda. Ah, não incomoda. Cara, devo estar o quê? Uns 150, 160, por aí. Legal. O cara de 150 a 160, você deve comer mais ou menos aí umas 6 mil calorias dia, 7 mil calorias dia, alguma coisa assim. Vamos supor que coma, tá? Se a gente for ajustar o que é a dieta para o seu peso de massa muscular, o déficit é muito grande. Certo. A gente não faz isso. A primeira coisa que nós fazemos é acertar a sua rotina alimentar. Sérgio, primeiro objetivo, não é perder nada. O primeiro objetivo é, você vai comer tal hora. O que eu vou te dar? Meu telefone. Se você quiser me xingar porque você não consegue, eu prefiro que você me ligue para me xingar. Pô, Paulo, 9 da manhã, eu não consigo comer essa hora. Sabe por quê? Você vai lembrar de comer. Qual que é a tua ferramenta principal? É o teu smartphone, por exemplo, que vai ter um alarme. Hora de comer, hora de comer, hora de comer. Esse é o teu objetivo, essa é a tua ferramenta, esse é o teu tratamento. É aqui. A dieta, Sérgio, é do pescoço para cima. É isso aí que o pessoal fala mesmo. Quando a gente conseguir acertar a sua janela alimentar e você tiver uma hora para começar a comer e uma hora para parar de comer, que você falou assim, não, beleza, minha última refeição vai ser às 20. Perfeito. Hora de ir para o segundo passo. Sérgio, vamos pegar tudo que você come. E agora a gente vai colocar em horário. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com um amigo meu que é nutricionista muito hábil, né? Daniel Coimbra. Daniel é um nutricionista de Fortaleza e que ele é aquela coisa do cearense. Ele tem umas sacadas, cara, que, sabe, é impressionante, né? Eu brinco, eu falo assim, cara, não mexe com o cearense. O dia que você tirar uma pirada com o cearense, você vai se arrepender o resto da vida. Porque os caras, eles não é que eles estão voltando com a farinha. Eles já foram na festa, sopraram as velhinhas, comeram o bolo e estão dando risada da sua cara. É. E ele atendeu um paciente muito desafiante. O paciente falou para ele assim, olha só, eu só como Big Mac. Aí, ó, aquele filme lá, né, que tem, né? É praticamente o Super Size Me. Isso, né? Super Size. E aí o que ele falou pro cara? Ele falou, tá bom. Vamos fazer em cima do seu Big Mac, né? Então, macho, você vai comer Big Mac. Aí ele falou, só que é o seguinte, como que você come esse Big Mac? Ah, eu como 2 Big Mac na hora do almoço e como 2 Big Mac na hora da janta. Ele falou, então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, são 4 mil quilocalorias, cara. Pô, 4 mil quilocalorias são calorias, tá? Ele falou pro cara, você vai fazer o seguinte, você vai comer, só que você vai tomar café de Big Mac, você vai comer Big Mac no meio da manhã, Big Mac na hora do almoço, Big Mac no meio da tarde, muito obrigado. E Big Mac na hora de dormir. E o sujeito fez. Deu 3 semanas. O sujeito ligou pra ele. Pô, Daniel, não tô aguentando mais comer Big Mac, pô.
essa porcaria aqui, não aguento sentir o cheiro. Aí ele falou, ótimo. Pronto, agora tá pronto pra mudar, né? Só que você vai continuar comendo essa porcaria, eu só vou trocar uma refeição. Pelo amor de Deus, troca tudo. Não. Aí ele trocou uma. Trocou uma refeição, passou 3 dias, o cara ligou pra ele e falou, não posso comer toda essa refeição. E ele fez uma refeição que era uma refeição com comida, arroz, feijão, mas trocando a caloria. Entendi. Que é o alvo principal do nutricionista. Você entrega para ele, por exemplo, vamos supor que o dinheiro do nutricionista são calorias. Então, eu tenho, sei lá, nessa lata, 1.000 calorias de valor. Se eu não comer, aliás, se eu não tomar essa lata, o que eu posso comer? Eu posso comer todo esse prato aqui de sushi sashimi. É mais ou menos que nem aquela brincadeira do Silvio Santos, que ele fala assim, você aceita trocar esse carro zero assim, né? por uma bolsa furada? Aí o cara, sim! Você aceita trocar a sua bolsa furada por um saco de $10.000? Não! É isso mesmo. E a gente ficava desesperado com o cara lá. Então, o nutricionista, ele faz isso, ele faz essa troca. Ele fala, isso daqui é pra tu, né? Trocar. Aí o cara queria trocar, ficou ansioso pra trocar. Ele, não, você ainda vai comer uma semana assim. 3 dias o cara tava louco. Eu não aguento mais. Aí ele falou, tá bom, troca mais um. Agora você tem 2 refeições assim. Foi fazendo, entendi. Porque até do ponto de vista lógico, quando você cria um reflexo de escassez, você não vai comer mais Big Mac. Entendi. Pode ver, a primeira coisa, aparece um sujeito falando, olha, fruta engorda. O que acontece com o povo? Corta a fruta. O primeiro dia. No segundo dia, o cara quer acordar e comer um cacho de banana inteiro sozinho, ameixa, compra um saco de uva passa, vai comendo aquilo como se fosse água, blá, 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 só de raiva. Eu também não posso comer fruta, agora eu vou até lamber casca de melancia. Tudo o cara faz. Você não pode criar o reflexo da escassez. E tem que ser a transição. Mas depois vão cobrar a gente nos comentários. Só para o pessoal não sair fazendo jejum intermitente à torta e direita. Então, faz aí, porque senão aí... vão lá no seu falar o que é com você. Exato. Aí essa janela alimentar, que é comum ao jejum intermitente, mas não significa que você esteja fazendo isso, o que ela ajusta? Ela ajusta com outra coisa, né, que a gente chama de horizontalização alimentar, né? Então, tem a janela alimentar, fracionamento alimentar e a horizontalização alimentar. Quando você junta o que é o fracionamento alimentar mais a horizontalização alimentar, a gente dá um exemplo muito legal para o nosso paciente, né? Então, a gente pega uma garrafa PET de refrigerante, 2,5 litros. Bom, essa lata de refrigerante, ela tem 310 ml, é isso? 310 ml. Teoricamente, essa lata de refrigerante, ela cabe numa garrafa PET, certo? Mas vamos supor que ela não tenha tampa. E vamos supor que eu quero transferir o conteúdo da lata para a garrafa. E aí, eu pego a lata e faço isso aqui, ó. Ó, até molhei. Bom, a exemplo do que aconteceu aqui, o que vai acontecer se eu virar o conteúdo da lata de uma vez? Muito provavelmente você vai derramar toda essa água e nenhuma água vai cair dentro da garrafa. Por quê? Porque você não fez a conta de uma coisa chamada gargalo. E aparentemente, Sérgio, o que a gente tem é um gargalo na nossa capacidade de absorção e utilização dessa energia. Ah, legal. Então, o processo de emagrecimento, ele conta com 2 coisas relacionadas à janela alimentar, que é o fracionamento, ou seja, colocarei uma lata por vez. Porque se eu colocar 2, uma vai estar no buraco errado, ou em buraco algum. Certo. E segundo, a horizontalização, ou seja, eu sempre colocarei de lata em lata. Por quê? Quando você coloca mais caloria do que o seu gargalo permite, de capacidade de assimilação daquela energia, você vai engordar por excesso de caloria. E quando você coloca menos, que é o erro de todo mundo que faz restrição alimentar. É cortar a caloria que você fala. Exatamente. E por que isso é um erro? Né? Isso é um erro porque quando você faz isso, o teu organismo ele entra num modo estresse. E o que ele faz? Ele liga o modo economia de energia. E quando ele liga esse modo economia de energia, e ele usa hormônios para fazer isso, esse é um estado que permanece. Logo, 2 coisas acontecem. Ele diminui a velocidade de queima de gordura, começa a fazer uma coisa que a gente chama de produção endógena de glicose, ou seja, o fígado começa a liberar glicemia na circulação, só que não é uma coisa controlada e devagar, é um burst. Puff. Isso provoca um aumento de resistência à insulina, que é
o hormônio que coloca a energia dentro da célula. E quando isso acontece, você diminui o influxo de energia para dentro da célula muscular e aumenta o influxo de energia para dentro da gordura. Porque para a célula muscular, você depende do transporte de insulina transmembrana para puxar a glicose para dentro dela, só que no adipócito, na célula de gordura, você depende de uma enzima chamada lipase lipoproteica. E que quando a insulina está alta, ela é ativada e ela capta toda essa energia rapidamente. O que acontece então? Existe uma transferência entre a energia do músculo para a energia da gordura. Por quê? Sem insulina no músculo, Sérgio, aquele músculo ele tende a fazer proteólise e se deteriorar. Isso libera energia na circulação, que a lipase lipoproteica ela vai captar e aumentar o adipócito. Isso quer dizer que você engorda quando você come menos também, porque você está transferindo no músculo para a gordura. Assim como quando você come mais, você engorda também. Por quê? Porque você está assumindo ali, né? Aquilo que você não consegue metabolizar. Sim. Então, esses dois conceitos, associado ao que é a garrafa de Coca-Cola, é a pessoa compreender que ela tem que comer de forma progressiva e em quantidades semelhantes. Se as pessoas fizessem essas 3 coisas, Sérgio, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas não, é a história da agonia. Né? Ela tem uma agonia porque ela não se reconhece, ou porque ela não se sente inserida no meio social que ela vive, ou por qualquer outra razão, e ela quer o que resolver? Na pancada, mas não resolve na pancada. Se você der um soco no seu organismo, ele devolve com uma paulada 10 vezes mais forte. E aí, o que é essa paulada? Essa paulada é do pescoço para cima. É a alteração do que é a sua forma de percepção da sua capacidade nutricional ou da sua situação nutricional, e você desenvolve transtornos alimentares. Compulsão, binge, anorexia, bulimia, que são doenças que matam e que tem pessoas que lidam com isso de forma profissional e maestralmente. Desequilibra a cabeça, né? Sem falsa modéstia, a pessoa que eu conheço que melhor lida com isso é minha esposa, a Roberta, que é nutricionista e que lida com essa área de transtornos alimentares. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí isso tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai, tem várias paradas.